Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Smooth Talk, o nosso canal para te ajudar a emigrar para o Canadá. No vídeo de hoje, você vai ver a última parte da nossa conversa com a Priscila De Bruyn, professora de inglês que mora na Holanda. O papo foi longo, então por isso foi dividido em algumas partes. A nossa conversa abordou temas como pontuação para emigrar para o Canadá, como é viver no exterior se você não fala inglês, empreendedorismo e se vale a pena emigrar para o Canadá. Meu nome é Ariane, assista a seguir e não perca essas dicas. Então, sobre o processo de imigração, existe algum tipo de pontuação que a gente sabe, né, que para a Austrália, por exemplo, eles exigem um teste, acho que na Inglaterra também, dependendo para que você vai aplicar. Aí no Canadá também você tem que fazer algum tipo de prova, né, de língua estrangeira para comprovar o seu nível. Como que isso afeta o seu processo migratório? O seu nível de inglês afeta o seu processo migratório? Sim, todo o processo de imigração é baseado em pontos. Eles chamam de Comprehensive Ranking System, que é o sistema Uhum. geral de ranqueamento dos candidatos. Então, todo mundo é colocado contra essa régua da pontuação. Então, tudo que envolve você e tua família vai ser dado uma pontuação. A tua educação, então é aí que entra, que você precisa ter no mínimo ensino médio. Claro Uhum. que com o ensino médio a tua pontuação é a mais baixa na educação, então quanto mais educação você tem nesse quesito, melhor. E nisso ainda não entra o idioma, né? Você tem que ter experiência de trabalho na tua área, e tem algumas restrições ali, mas isso também conta ponto. E teu nível de inglês ou francês. Novamente, para imigração não faz diferença qual dos dois que é, aí você tem que ver para onde você vai morar, é a história que a gente já falou bastante. Uhum. Mas o nível de idioma exigido para qualquer um dos dois idiomas é igual. Uhum. Você tem que tirar pelo menos a nota 7 nos padrões deles, que eles chamam aqui do CLB, que Uhum. é o equivalente à nota que você tiraria no CELPIP, que é o teste de inglês feito aqui no Canadá. Então, se Uhum. você já está no Canadá, você consegue fazer o CELPIP. Se você não está, você pode fazer o IELTS. Mas aí não é 7, aí varia um pouco, porque eles têm uma tabela de conversão. A nota que você Essa. tirar em outros testes de idioma, quanto isso equivale ao CLB, que é a régua do governo. Mas a nota mínima é 7. Não é um inglês super fluente, mas também não é super fácil de tirar. Você tem que ter um inglês intermediário bom. É isso que eu ia te perguntar, mais ou menos o nível que a pessoa tem que ter. Seria tipo um B1, assim, naquela classe. Mais ou menos, é. Uhum. Claro que, é que nem a gente falou sobre o financeiro, o mínimo que o governo exige, não é necessariamente o ideal para você vir para cá, né? Você tem que Uhum. ter o mínimo 7, mas você vai penar um pouco aqui, tendo só o 7. E a vida é mais cara para quem não fala inglês? Que eu acho que às vezes isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. Eu já sei a sua resposta, mas eu vou perguntar para, né, que o pessoal ver, que às vezes eu falo, a pessoa fala, ai, mas não sei se é assim. Então, vamos ouvir de mais pessoas, né? A vida é mais cara se você não fala inglês, por exemplo, se você precisa procurar um contador que fale português, você precisa de um trabalho especializado, né? Você paga mais como imigrante, você acaba, não paga mais que a pessoa exclusivamente vai te cobrar mais, mas os serviços que você busca, você acaba tendo que gastar mais por falta de informação, ou mesmo porque, né, um profissional que fala o outro idioma, ele cobra mais caro. Claro, porque você acaba tendo menos opções. Você não consegue sair e correr preço por aí. Você vai ter, em vez de 50 contadores, você vai ter um ou dois. Uhum. E eles sabem que eles têm essa habilidade que os outros não têm. Então, eles vão te cobrar mais por isso, é claro. Claro que se você não falar inglês no supermercado, por exemplo, não vai te fazer diferença. O leite não sai mais caro para quem não fala inglês do que para quem fala. Mas em serviços, sai sim. Cabeleireiro, contador, você acaba tendo que pagar mais. Não tem escapatória, porque é baseado em oferta e demanda. Se você não consegue estar aberto para pegar todos os profissionais por aí, correr preço e pegar o melhor ou o mais barato, seja lá o que você precisa, você acaba ficando muito restrito, né? E não consegue evoluir. Inclusive, é para conseguir onde morar. Você tem que conseguir falar com um landlord que entenda você. Ou como que você vai entender o formulário que você tem que preencher. Aí você acaba fazendo coisa por debaixo dos panos. Você conhece um brasileiro que tem um basement, vai alugar para você sem contrato. Aí começa o problema já, né? O custo começa aí, né?
O É o custo começa custo-risco, aí. né? É exatamente, porque eu falo com o pessoal, né? Que às vezes as pessoas elas ficam muito na empolgação, né? Querem mudar, é que o Brasil tá horrível, não sei aonde tá horrível, quero ir embora amanhã. Mas assim, esquecem que, né? Às vezes, se você esperar um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim, se planejar melhor, né? Incluir o idioma no seu planejamento. Você pode falar assim, mas eu estou adiando a minha viagem 6 meses, mas esses 6 meses eles vão te render 3 anos lá na frente, porque se você, né, não é fácil, né, você chegar num lugar sem saber o idioma e ter a pressão de ter que resolver as coisas, né? Porque você precisa Exato. alugar uma casa, você precisa comer, você precisa ir ao médico, não é uma opção, né? Você precisa fazer essas coisas. E se você não souber fazer inglês, você vai ter que pagar um profissional para fazer isso para você, que saiba as duas coisas, que saiba aquele serviço que você precisa, um advogado, um contador, e que fale ainda português. Então, isso é um serviço exclusivo, né? Isso é um serviço caro, né? Tenta explicar uma dor de barriga em português para o médico que não fala português. Senhor do céu, fica Sim, difícil. e eu acho que às vezes as pessoas, até o processo migratório delas encarece bastante pelo fato, pelo, né, que eu já vi conversando com as pessoas, pelo fato de ter esse déficit no idioma, porque você Exato. não consegue comparar, né? Embora a imigração seja um processo meio time sensitive, assim, você Uhum, tem uma época ideal para você fazer, porque você ganha pontos por idade. Então, uhum, por exemplo, quanto mais tempo você espera, você vai perdendo pontos por idade. A partir dos uhum. 35. Então, se você tem 20, esquece esse detalhe. Você não vai perder 10 anos. Mas como você perde pontos na idade, mas você ganha pontos com o inglês, porque embora o 7, a nota 7, seja o mínimo, quanto mais você tira, melhor a tua pontuação. Sim, Então, às vezes, que nem você falou, vale a pena você pegar uns 6 meses e fazer um intensivo, e você consegue melhorar mais no inglês do que você perdeu de pontuação com a idade. E sim. sem contar com todo esse aspecto que você se dá melhor aqui uma vez que você chegar. Então, até para o processo de imigração, quanto melhor o teu inglês, melhor. Você tem que ver o teu caso específico para saber quanto tempo você consegue se dar o luxo de esperar antes de vir, porque Uhum, você já está com 40, às vezes você não consegue esperar 3 anos estudando. uhum, Mas, e 6 meses, às vezes num curso de uma vez por semana, talvez não vai te ajudar o suficiente para sim. compensar. Mas você então tem que ter todas as informações na tua frente e fazer a escolha. Não, beleza, eu perco 1 ponto por mais 1 ano de idade, mas eu posso ganhar 10 se eu subir de nível de inglês. Então vamos lá, sua aí a camiseta e pega o intensivo, estuda todo dia por semana, lê livro, escuta música, faz tudo que você pode fazer para melhorar. É porque às vezes as pessoas elas têm essa sensação, né? Que tipo assim, não vou adiantar o meu processo migratório e aí na hora que eu chegar lá eu vou aprender mais rápido, né? É o Elas barato que sai caro. é um barato que sai caro e é o que eu sempre falo, a gente sai mais caro. Você ser um imigrante que não fala o idioma é mais caro. É mais caro e você atrasa todo o seu processo da entrada no mercado de trabalho, de adaptação, né? Porque aí você vai ter as mesmas coisas que você vai estar fazendo lá, você teria que fazer no lugar onde você está. Porque você vai ter que sentar e estudar, não é porque em volta de você as pessoas falam inglês que aquilo vai entrar na sua cabeça. Então, você precisa passar pelo processo de aprendizado da mesma forma, né? E você só aprende mais rápido aqui quando tem alguns fatores que estão acontecendo. Favorecendo, né? Por exemplo, quando você não está estudando o suficiente no Brasil, então daí aqui você aumenta muito as suas horas de contato com o idioma, e quando você aqui está tendo contato com o idioma, porque se você vem aqui com a tua família que fala português, você ainda não trabalha, você não estuda, você não vai falar inglês. Não vai Não. te ajudar. A gente foi tentar treinar o francês em Montreal, passamos 4 dias lá. Falamos umas 3 frases em francês. Era tipo, bom dia para o garçom e tal, não ajudou em nada, Não. porque é muito pouco contato. Então, claro, se você vem aqui e tem faculdade, tem trabalho, tudo em inglês, e tá sozinho, então você não tá falando português com tua família, talvez, porque você não vai ter 24 horas de aula em lugar nenhum. Mas isso é um Uhum. cenário muito específico. E Sim. não é todo mundo que consegue. O imigrante, em geral, também não tem. E o estresse, né, que eu acho que as pessoas também não levam em consideração, né?
aquilo que você falou, quando você chega, gente, até a torneira é diferente, tudo é diferenciado, né? Como O ligar período é é, cansativo, né? Quando e a o gente período que você está tentando se adaptar e aprender esse inglês mais rápido, você está se dando mal no resto, porque você não tem onde morar, você não vai conseguir um Uhum, emprego, você está gastando teu dinheiro que você ganhou no Brasil em real, aqui em dólar. uhum, E nos processos de imigração em que você vem estudando antes, porque normalmente quando você vem estudar aqui, você consegue um visto enquanto você ainda está no Brasil. uhum, Mas você precisa ser aceito na faculdade. E para uhum. isso você também tem um teste de inglês. Não é Sim. só você dizer eu quero estudar aí no Canadá. Também tem um teste de inglês. Se você não atinge essa nota mínima, eles te forçam a vir estudar inglês. Bom, ou estudar no Brasil e tirar uma nota melhor na próxima prova, né? Mas você tem a opção de vir para cá e estudar aqui. Uhum. Só que você não pode trabalhar nesse período. Você está aqui como se fosse quase que turista. É um custo, né? É um Então custo é um enorme. custo enorme, porque tem o custo Uhum. do curso em si e mais o custo de você morar aqui em dólar sem poder trabalhar. E Então é ficar num quarto estudando, né? Porque às vezes é o que eu falo muito para as pessoas, principalmente assim no começo, né? Quem não é muito avançado, até você chegar a um nível intermediário, não interessa o país que você está, você tem que sentar e estudar, né? E só que assim, no Brasil é em real, você vem para a Europa, você vai sentar e estudar, você paga em euros, você vai para o Canadá, você paga em dólar. Então, o seu custo é, para sentar num quarto e estudar, ele aumenta, né? Exponencialmente. E você tem tem que isso fazer a também. mesma coisa. E Você tem você que tem que fazer. ter já um nível de inglês X para isso realmente te ajudar você estar aqui. Porque se você chega sem falar nada, Nada. É não só um custo, adianta. né? Eu Não adianta. acho. Você olha as Sim. placas, você não entende nada, você tem que realmente sentar e ler um livro e aprender e ver as traduções e fazer um estudo formal. É Uhum. muito difícil. Porque pensa uma criança que aprende do zero. Para começar, ela está escutando inglês o tempo todo, que você não vai estar. Uhum. E tem alguém lá, né? Ensinando, Tem desenhando um uma mãe, né? solzinho, Uma mãe santa. sun, water. É o que você não vai ter alguém te levando Não. pela mão se você vem na louca. Então você tem que ter essa mãe te ajudando, te dando a aula, te dizendo o que é o quê. Porque uma vez, antes de você estar no nível intermediário, assim, eu não acho que ajude tanto assim você vir para um outro país para aprender na marra. Porque você vai Não. demorar para desenvolver aqui também. E aí sai mais caro. Claro, consegue, né? Uma hora chega lá. Mas demora Mas você mais e sai é mais mais caro. caro. É isso que eu falo para as pessoas também. Eu acho que isso é uma falta de planejamento. E às vezes eu vejo assim, o pessoal, entra em grupo, né? E um fica motivando o outro, vem, não interessa, vai no otimismo. Só que, né, otimismo não paga a conta, né, gente? As contas são pagas em espécie, que você ou tem no bolso, ou se você tem que ter condição de ter realmente um trabalho que pague isso. É um pouco virando um desperdício, né? Porque é uma coisa que você poderia ter se programado para fazer, você poderia, né, às vezes, conseguir até fazer com mais tempo, né? Se você se planejar e estudar, chegar num nível intermediário para depois você, né, estudar 6 meses, um ano, antes de você se mudar, e a pessoa vai sem inglês nenhum e ela tem aquele estresse, né, de entender como o país funciona, de aprender a língua, de fazer dinheiro. E aí, na hora que ela começa a entender, pum, o visto acabou. Aí tem que renovar, não estava trabalhando, está com pouco dinheiro e começa aquele estresse de novo, né? Eu acho que faz a experiência muito mais estressante, né? Do que como aconteceu com você, que você foi para aí, já falava inglês, já começou a trabalhar, quer dizer, E a facilita. gente não está falando de um processo fácil ou barato para começar. Para quem Uhum, fala inglês, não é fácil nem barato. uhum, Então, você está adicionando realmente uma dificuldade que não precisava estar ali, um custo que não precisava estar ali. Ou que eles falam de custo de oportunidade, né? Você pode sim, estar no Brasil estudando inglês e ainda fazendo uma pós, por exemplo. Você sim, adiciona nas duas ordens. Ou estuda o inglês e economiza dinheiro para você poder fazer outra coisa aqui. Então, sim. você acaba gastando o teu tempo e energia com uma coisa que não precisava. Um sofrimento, né? Porque às vezes Exato. não é fácil, né? É um estresse, né? É o que eu sempre falo, né? Mudar em si, você não precisa. Mesmo se você já tem inglês super fluente, lembro a primeira vez que eu morei fora. Gente, nossa, até para tomar banho era um estresse. Assim, ai, como é que liga? O chuveiro, ai, tá quente, tá frio, ai, o aquecimento. É tanta coisa, eu ficava tão cansada no final do dia, parecia que eu tinha Aham. assim trabalhado horrores, eu não tinha feito nada. Mas tudo você tem que pensar, né?
E a gente no subconsciente da gente, a gente não pensa, você está no teu país, você sabe como que você pega o ônibus, como você pega o metrô, como você toma banho, como você liga a máquina de lavar, né? Tudo Isso é no funciona de um automático. jeito diferente, né? A roda gira diferente. Bem, se eu lembro Sim, dos Estados Unidos, eu queria botar uma carta no correio. Faz um tempo, né? dificuldade. Eu não sabia, tipo, não tinha que levar no correio, não tinha caixa de correio, para botar na caixinha na porta, que o carteiro vinha pegar. Eu, sim, e o selo? Ah, o selo tem que comprar lá. Meu Deus, mas onde? Como? Até se É, descobrir, né? e você não Como consegue nem assim? perguntar para as pessoas, porque você não fala direito ainda na última vez. Afinal, comecei a mandar Realmente. e-mail. É o quê? Afinal, comecei a mandar e-mail. É mais fácil. Esqueci a Tá carta. entregando a idade. Tá entregando a idade. E eu, na minha época, já tinha. Mentira. Cremes Ivone. O processo de imigração, você acha que vale a pena? Quais são os benefícios? Como foi para você essa experiência? Bom, essa é uma pergunta que é uma das mais difíceis de responder, porque depende muito de para quem a gente está falando, depende muito do perfil da pessoa que está pensando em vir para cá. Para mim, valeu muito a pena. A gente estava em busca de estabilidade econômica, de você ter um emprego bom, um nível de vida bom, segurança na rua, porque nosso sonho era assim, a gente ter um filho no futuro e não ter que se preocupar se ele vai voltar para casa. Ele vai andando para o colégio, ele volta andando do colégio, ele vai para a festinha dele quando for maior, tem aquela calmaria, aquela segurança, aquela paz, eu não vou perder o emprego amanhã, eu não tenho que depender do SUS, porque aqui a saúde funciona, eu tenho seguro-desemprego se tudo der errado, e é um pouco melhor do que o do Brasil. Então, eu não tenho que botar grade na minha janela, ter alarme na minha casa. Então, é uma paz mental, assim, que não tem preço. Não tem preço. Agora, se você é uma pessoa que gosta da muvuca do Rio de Janeiro, da praia, não é a melhor opção, talvez. Se você acha que vale a pena aquela violência, aquele risco, aquela preocupação para você estar na praia, na festa, beleza. Não é para você, não é para todo mundo. Ou se você é uma pessoa que para se mudar para cá vai vir você e seu marido, mas você é muito apegado à sua família, você mora com teus pais, você está lá toda semana, não consegue se imaginar sem ver eles todo fim de semana, ou você dá um jeito de trazer eles para cá, o que também não é impossível. Você consegue patrocinar a vinda dos teus pais, mas se você é muito chegado na família, assim, talvez não seja a melhor opção também. Então, você tem que pensar em todos os prós e contras antes de vir. Para a gente, valeu muito a pena. Até os nossos pais, que embora não vieram, concordam com a gente que está melhor aqui do que lá. Então, vale sim, vale sim. Nada é perfeito, então tem pontos negativos do Canadá, sempre tem, seja cultural ou até econômico, né? Mas é engraçado até você ver aqui as preocupações e as reclamações dos canadenses, assim, sabe? Você fala, meu Deus do céu, eles não sabem o que é. Que é se preocupar, né? Eu lembro na faculdade, eu estava lá, tem vários prédios, né, para estudar, e tinha um matagal entre um prédio e outro, que tinha um caminho, que o pessoal atravessa para ir de um prédio para o outro. Isso foi em 2017. Aí, quando a gente estava passeando, né, um colega nosso veio com uma grande fofoca, assim, né? Tipo, nossa, você sabia que em 2015 teve uma moça que foi estuprada aqui? Não que seja menos pior, menos trágico para essa menina, mas há 2 anos atrás, vai para a USP, gente. Tipo, é uma realidade completamente diferente. Né? Um incidente desse que aconteceu anos antes ainda era notícia, era fofoca entre os É um alunos. choque, né? É um choque, né? Então, tipo, não que seja uma coisa menos pior, mas olha a proporção. Menos frequente, né? Exato. É menos frequente. Tem um colega brasileiro aqui que falou que ele até foi assaltado com arma uma vez. Uma vez. Sabe quantos anos ele está aqui? Não, acontece. O nosso carro já foi entrado uma vez, quebraram o vidro para tentar pegar coisa. Mas, mesmo assim, você acaba... Não é um troço tão comum. Isso aconteceu dezenas de vezes no Brasil. Aqui aconteceu uma. É raro, né? Essa que é a diferença. Não é que nunca vai acontecer, mas é raro, né? Exato. Se você vem para Violência. cá com aquela tua mentalidade brasileira, que você ainda olha para os lados, você sabe se preocupar, você sabe reconhecer quando tem algum sinal de perigo, você se dá super bem nessa aqui, porque nunca vai acontecer com você. Porque o pessoal aqui é muito
avoado, sabe? Eles não têm noção do perigo, porque não tem muito perigo. Não tem. Eles nem E, conhecem, né? Acho que eles nem sabem o exato, que é violência no nível que a gente conhece no Brasil, né? Eles não têm medo de farol, não têm medo de escuro. é. Aqui também, a luz assim é tão um amarelinho assim, às vezes eu tenho medo. Eu falo, "Ai, eu não vou sair à noite, não." E o pessoal sai para andar com o cachorro 5 horas da manhã, 6 horas nos parques, Uhum. que é mato, né, gente? É parque, parque é mato, é flor, é lago, e é isso. E o pessoal sai para Falando, correr. Não, está chovendo, está nevando. falando em andar com cachorro de madrugada no parque, eu lembrei que Gente, super normal. estava indo no noticiário esses dias, que o pessoal estava começando a ficar com medo de andar no parque, assim, enquanto ainda estava escuro, porque tinha coiote solto. Não tinha ladrão, tinha coiote. É, é engraçado, né? Então, o se vale a pena depende, se esse é o tipo de coisa que você prefere, né? Sim. Mas pra Ganha, gente vale muito, sim. ganha umas coisas e perde outras, Exato, né? exato, É uma questão de troca. escolha. Que você, sim, então, para finalizar, o que você recomenda, as dicas que você pode dar para quem está pensando, está considerando aí em se mudar para o Canadá, ou às vezes receber uma proposta de emprego e ainda não sabe se deve arriscar ou não, o que você diria para essas pessoas? Dois principais conselhos: pesquisar bastante para descobrir como que é a vida aqui, se você e ver se faz parte do teu perfil, se é uma coisa que você quer Uhum, para você. É a questão do autoconhecimento, né? Se você sabe que você vai se dar bem ou se vai se dar mal com certos quesitos que tem aqui. O uhum, frio, a calmaria, a família. Você tem que saber se você acha que você vai se adaptar, você tem que conhecer o lado negativo. uhum, Antes de vir para cá, eu pesquisava bastante por que não se mudar para o Canadá. Não porque eu não uhum. queria vir, mas eu queria ver o que eles estão falando de mal daqui. Sim, Porque eu não quero chegar aqui e descobrir na prática. sim. Então, tem que saber isso antes de você fazer, para fazer uma escolha bem decidida, Consciente, né? bem consciente isso. E em segundo plano, planejamento, porque é bastante documentação, é bastante coisa que você tem que acertar, incluindo a educação, idiomas, experiência de trabalho e papelada mesmo. Uhum, Então, se você não se organizar com o que você tem que fazer e quando, porque tudo tem validade e não acontece de um dia para o outro. Então, uhum, até se você quiser fazer um IELTS de inglês, não tem todo fim de semana. Você tem que saber quando você vai fazer, você vai ter que esperar os resultados, você vai ter que estudar para se preparar para a prova. Então, tudo isso demora e às vezes você não quer perder 6 meses fazendo isso para depois descobrir que você podia ter feito outras coisas nesse período também. uhum. Então, você tem que se planejar bem, botar tudo num papel, organizar, fazer cronograma, para começar a saber tudo que você precisa, né? Então, isso pode ver no nosso canal, tudo que você precisa já está lá. Que Já ótimo. ajuda o pessoal fazendo um merchan aqui. Não, é assim mesmo. Mas são os principais mesmo. Você tem que pesquisar para ver se é para você, se o Canadá é para você, não é para todo mundo. E se planejar. Fazer um cronograma, botar tudo no papel que você precisa ser feito, ver quando você vai fazer, como, para você poder não perder tempo, porque você precisa, quanto antes você fizer, melhor, mas você tem que estar o mais preparado possível. Uhum, Então, isso às vezes inclui terminar uma pós, isso às vezes inclui você melhorar o teu idioma, ou até aumentar a tua experiência de trabalho na área, porque você tem alguns pré-requisitos de onde você tem que trabalhar, por quanto tempo. Então, você tem que saber de tudo que é exigido de você para fazer o melhor planejamento possível. e gastar menos, né? Porque acho que quanto mais Exato. você planeja, E menos economizar você. dinheiro, exato, né? Porque uma das coisas que você tem que trazer dinheiro para cá. E você tem Uhum, que ter esse teu dinheiro na conta por alguns meses para contar para o governo aqui. Porque uhum, quando você tem que comprovar para o governo canadense que você tem dinheiro guardado, se alguém transferiu para você semana passada, não conta, porque ele vê isso como empréstimo, como um dinheiro sim. que não é teu, tá lá para fazer fita, né? Então, eles contam que o teu dinheiro tem que estar na tua conta de 4 a 6 meses para contar como teu. Então, às Uhum, vezes, para fazer esse banco, você tem que vender um carro, fazer alguma coisa, sei lá, vender ações, não sei que tipo de investimento a pessoa tem. uhum, Então, você tem que ter até isso planejado, porque se você tem bens que precisam ser vendidos para contar como dinheiro e trazer para cá, você tem que uhum, fazer isso antes. A não ser, é claro, que você já tenha o mínimo guardado em algum lugar e o uhum, resto do dinheiro que você não precisa usar para comprovação, só para trazer, né? Aí você pode uhum. fazer mais em cima da hora.
Mas também isso, quanto mais você planeja, menos você gasta. Porque se você fizer um teste de inglês, por exemplo, da modalidade errada, se fizer o nível acadêmico, se precisa ser o general knowledge para vir para cá, você vai fazer de novo. Você perdeu tempo, você perdeu inscrição, você perdeu esforço. Sim. Se bem que tudo que você estudou se aplica para os dois, né? Mas Mas teve pode que não ir lá. passar, né? Porque prova é prova, né? Às vezes você está Exato. nervoso, você tá na correria, está cansado, né? É. Perdeu o E tem, prazo, né? Prazo é importante para tem esse. validade. Não adianta você correr, fazer teu teste de inglês e beleza, tira uma nota boa, mas ainda não tem dinheiro. Aí você passa os próximos 2 anos economizando, aí o teste venceu, Uhum, você você já esqueceu o perdeu inglês que dinheiro você de já novo. sabia, você tem que fazer de novo. Uhum. Então, quanto mais planejado fica, melhor sai o resultado final. Em tudo na vida, na verdade, eu acho. E principalmente quem está levando. Você levou o seu nenéns, né? O seu baby Sim. caninos, que é outro nível aí, minha filha. Eu também viajei com os nossos, né? Aí é outro nível de organização, né? Sim, sim, meu Deus, que complicação que foi. Mas dá certo, você consegue trazer os Tá bichinhos, certo. sim. Infelizmente, o nosso coelhinho ficou no Brasil, mas Uhum. não porque não dava para trazer, dava. É uma trabalheira, mas dava. Não. Acabou ficando porque aqui ia ser um apartamento e os vovôs no Brasil tinham um quintal grande. Sim. Mas sim, o nosso cachorrão, o Golden, veio para cá, veio exportado como carga humana, carga animal, né? Carga viva, isso. Carga viva. Mas veio, tá aí, belo e formoso, curtindo o frio adoidado, porque o Golden com aquele pelo adora o inverno. A Se gente fica adaptou bem ele? nossa, o verão ele sofre, mas no inverno ele tá em casa. Tá em casa, Ele que ele gracinha. deita na neve como se fosse grama, assim, achando que tá de boa. Tem cara de canadense, já é um golden, né? Ele tem, Ele late em inglês já. ele tem cara de gringo já, esse menino. Já. Ai, que bonitinho. Então, fala um pouquinho da gente, do seu projeto, do seu canal, como você pode ajudar as pessoas. Fala um pouquinho pra gente do seu projeto. Então, o nosso canal é o Smoothie Talk. A Uhum, gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube, então tem vídeos em todos os três, para dependendo da plataforma que você prefere ver, a gente responde todas as perguntas que aparecem. Mas o intuito do nosso canal é ajudar quem está querendo vir para o Canadá a uhum, fazer o processo do Express Entry, que é o processo de imigração aqui para a parte que fala inglês do Canadá. A gente, no momento, ainda não está abordando Quebec, uhum, nem com muito foco em quem está vindo estudando, embora muito do que quem vem estudando precisa para imigrar também. Então, em grande parte, coincide uma coisa com a outra. sim. A gente aborda muito das documentações necessárias, do processo que você precisa, de quanto dinheiro você precisa, que exames tem que fazer, porque precisa de exame médico. Então, a gente aborda todos os quesitos da imigração que você precisa saber para poder se planejar e vir para cá. Uhum, Correndo o risco de, às vezes, parecer pessimista em alguns vídeos, a gente tenta indicar todos os problemas que vocês podem ter no caminho, exatamente, para uhum, se preparar contra eles. sim, Então, não é que eu estou dizendo, ai, tal coisa é ruim, tipo, tá muito frio. Não, estou dizendo, compra um casaco. sim. Mas nesse quesito, assim. Então, os vídeos não são tão longos, alguns são mais pesados, porque a gente fala muito em pontuação, que a gente comentou antes de pontuação. Tem alguns vídeos em que a gente vai passo a passo para você tentar calcular quantos pontos você tem, como que fica o teu Uhum, caso aplicado nisso, porque como as famílias variam bastante, se você é solteiro, casado, com filhos, com bicho, sem bicho, formação ou não, eu não posso te dizer, ó, faz isso num vídeo que eu posto no YouTube, porque não vai se aplicar para todo mundo e não tem como fazer um vídeo para todas as situações. uhum. Mas então a gente fala o menos genérico possível, a gente tenta abordar várias situações possíveis e vamos te ajudando assim. Nos planos futuros, a gente vai fazer alguns aulões assim para o pessoal chegar e poder fazer perguntas em tempo real, a gente ajudando mais no caso a caso, porque a gente sabe que vídeo às vezes pode parecer meio impessoal. Sim. E são os planos agora para 2022. E vamos em frente.
Ai, que ótimo, então. E aí, quem tiver interesse, né, gente, você está se planejando para ir para o Canadá, você tem interesse, ou ainda não pensou na possibilidade, mas é uma coisa que você está explorando e gostaria de estar fazendo, você pode estar indo lá no canal dela, e ela né, mora lá, trabalha lá, então ela está dando notícia, assim, atualizada de todos os detalhes do processo que ela já fez, né? Então, né, você que tá aí pela primeira vez tentando fazer, se você né, aprender a partir da experiência de outra pessoa, né, que já fez esse processo, que já sabe os detalhes, que né, muito provável, né, as dificuldades que as pessoas têm são muito parecidas, né, quando você vai fazer um processo, as dúvidas, então ela vai poder te ajudar e poder aí responder as suas dúvidas, então entra lá no canal, dá uma olhadinha. Sim, sim. E a gente está todo dia no site do governo, então todas as informações que a gente coloca, pelo menos na data que a gente posta os vídeos, estão 100% atualizadas, informação que vem diretamente do governo, então não tem questão de, é do ano passado, ou pegou de um outro blog que talvez esteja errado, não, vem tudo direto do governo, e a gente vai adicionando um pouco da nossa experiência, porque a gente fez o processo de cabo a rabo, a gente mesmo, então a gente viu, leu aquele site inteiro, teve problemas do nosso processo, que a gente teve que se virar para fazer de novo, corrigir. Então, querendo ou não, cada vez que uma coisa dá errado, a gente aprende um pouquinho, né? Aprende. Então, tem bastante experiência aí para dar pitaco no processo alheio. Sim, mas é assim que se aprende, né? Que eu falo com o pessoal, né? Eu falo assim, gente, você tem que aprender e assim com outras pessoas, né? A pessoa já foi, já fez, para que você vai ficar ali batendo cabeça tentando, né, adivinhar o que você precisa fazer? Né? Aqui também a gente, né, que mora fora, eu também o máximo que eu posso aprender com outros brasileiros que estão aqui, outras pessoas, né, que fazem, que já estão fazendo algo que eu quero, que eu queira fazer, eu sempre tento aprender com elas, né? Porque eu acho que isso facilita muito, né? O Sim, caminho, né? E agiliza, né? Agiliza as coisas. Você não precisa ficar perdendo, né? Perdendo tempo com uma informação que a outra pessoa já tem, né? como o tempo é muito valioso nesse processo Sim. todo, quanto menos tempo você tentar passar decifrando o que tem no site do governo, a gente já entrega mais mastigadinho, tudo acontece mais rápido. Então, Ariane, muito obrigada por você participar aqui desse bate-papo com a gente. Tenho certeza que muitos dos nossos alunos aqui, eles têm essa intenção, estão procurando emprego no exterior, ou estão cogitando, né? E aí eles vão poder também acessar o seu canal e poder saber um pouco mais profundidade com relação ao processo de imigração para o Canadá. Então, muito obrigada e a gente vai se falando. Bom, pessoal, essa foi a última parte da nossa conversa com a Priscila De Bruyn, professora de inglês que mora na Holanda. Para você que gostou desse vídeo, curte aí, deixa o seu joinha, escreve pra gente e fica ligado nas nossas plataformas, que toda semana tem vídeo novo no YouTube, Instagram e Facebook. Até mais!